Acho que agora vai funcionar. Deixa eu só observar aqui se vai funcionar agora. E aí, gente? Aleluia, agora vai funcionar. Uau, deixa eu diminuir aqui o volume. As tecnologias de vez em quando dão uns tombos na gente, né? Deixa eu ver se eu coloco só um fone aqui, um dos ouvidos. Porque assim, se tiver falha, depois eu vou acabar vendo. Eu demorei um pouco, porque eu tentei fazer a live pra vocês lá fora. Né? Com a luz do dia linda e maravilhosa, mas tá tendo... Aqui. Tá tendo uma obra aqui. Na próxima aqui, então, com barulho de orquídea, essas coisas não ia dar certo, ok? Então vamos lá, gente. Boa tarde a todo mundo que tá aí devido ao atraso. Vamos nós lá, tá? E a nossa live de hoje é uma live para ajudar vocês com a questão de vacinas, tá? Então eu vou esperar um pouquinho aí o pessoal, quem quiser chegar aí. Mas a gente já vai começar e eu não vou ficar aqui nem enrola, não. Porque não é o meu intuito. Obrigada a Deus a todo mundo que está aqui chegando. E para todas as pessoas que vão ser úteis essa live. Deixa eu colocar só uma frequência aqui enquanto isso. Boa tarde, boa tarde. E aí, gente, me conta, como é que anda a vacina dos cães de vocês? Vou preparar aqui. Ai, gente, eu não gosto muito desse negócio de ficar esperando, não. Isso não faz a minha alegria, não, tá bom? Vamos lá que eu vou começar aqui já a compartilhar com vocês o que é que nós viemos hoje fazer aqui. Afinal de contas, né? Aprender a fazer nosso melhor. É isso aí que eu acho que é o mais importante que eu tenho que passar aqui pra vocês, tá? Porque... Eita, a barulheira aqui tá alta, peraí. Jóia. Então vamos lá, a gente tem que aprender a fazer o nosso melhor, tá? Então o que acontece? Sobre as vacinas, não é simplesmente atrasar por atrasar, existe um contexto por trás disso que faz com que a gente atrase as vacinas, tá? Não é simplesmente falar tenho ou não tenho o dinheiro que foi lá com que eu fiz com que eu atrasasse. Existem mecanismos cerebrais que acontecem com a gente para que a gente atrase as vacinas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês vai ser uma coisa que eu chamo de analogia, que é muito importante de ser visto e entendido. Imagina que... eu vou voltar aqui para mim, daqui a pouco eu falo, tá? Imagina que nós vamos fazer um aniversário, tá? Vai chegar o aniversário de uma pessoa muito, muito querida da nossa família, tá? Pode ser uma filha, pode ser um primo, pode ser um amigo, simplesmente, né? Uma pessoa próxima. E tem aquela situação, a gente tem duas ocasiões. Ou a gente vai lá e faz aquela festa surpresa com um monte de coisas, tudo certinho ali, né? Aluga buffet e tudo mais. Ou então, de última hora, a gente compra aqueles size kits festas, né? E faz, né? Ali uma comemoração, tipo, lembrei de você e seu aniversário não passou batido. Então, isso é a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Quais são as situações se a gente vai comemorar o aniversário de alguém? Primeiro, né? É aquela pergunta que eu faço. Quem nunca comprou um kit festa de aniversário para um aniversário não passar batido? Vai lá e compra para não sei quantas pessoas, vem 2 refrigerantes, uma bandejinha de docinho, não sei quanto de salgadinho e comemoramos o aniversário de alguém, tá? Isso é muito importante de ter essa reflexão para que vocês entendam para onde nós estamos indo, tá? Você deve estar pensando assim, o que tem a ver a festinha de aniversário ou kit festa com as vacinas atrasadas do meu cachorro? Tem muita coisa a ver e vocês vão conseguir entender, tá? A gente pode fazer nessa situação, ou então a gente parte para uma outra situação, que é o que a gente mais gosta, né?
Quem lá não juntou realmente aquele dinheiro todo, 1 ano, 2 anos, para o aniversário de 1 aninho da minha filha, ou de 15 anos de não sei quem, ou às vezes, né, quem nunca lá, não, todo mundo ajudou, encheu o balão e alugou um negócio antes, não sei quantos meses pagou o aluguel dos enfeitinhos lá para montar o cenário da criança, o que for. Quem nunca fez essas duas possibilidades, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre coloco é o seguinte, né, Peraí que eu mudei aqui, gente. Eu fiz errado. Pronto, voltei. Quem nunca teve essas duas situações? Ou de lá, literalmente, e partir pra uma coisa, nossa, aniversário de fulano, eu queria dar aquela festa toda legal pro fulano. Não, mas não dá, mas vamos dar uma coisinha ali pra ele poder sentir que ele está sendo prestigiado, ele não tá deixando passar batido e pensa numa filha ao invés de um colega. Então você fica naquela responsabilidade, poxa, eu vou deixar sem fazer passar em branco? Não, vou comprar alguma coisinha e a gente comemorou. Eu lembrei a consideração. Ou o contrário, eu consegui me organizar, fiquei não sei quantos meses pagando uma coisa, ainda apertou um pouco, até às vezes tacou no cartão. Beleza? Então a gente tem essas possibilidades na vida e tá tudo certo. Por que eu quero dizer isso? Porque são escolhas. E para completar essas escolhas, eu tô trazendo aqui para vocês o Lobão, tá? Que é o meu filho mais velho, ele tá por volta de 12 anos aproximadamente. Por que 12 anos aproximadamente? Porque ele é um cachorro que simplesmente ele foi adotado de rua, tá? Quando eu adotei ele, acho que ele devia ter menos de 1 ano de idade. Quanto ao certo, eu não sei, tá? Então, por isso que eu coloco essa idade dele dessa forma, né? Ou seja, aproximada, tá? E o que o Lobão teve, que eu trouxe aqui pra vocês? Ele teve, sim, uma das doenças que as vacinas protegem e simplesmente eu não tive o grau de consciência para protegê-lo. E eu já veterinária, tá? Eu achei que pudesse esperar. É tipo aquela história que a gente acha que assim, e tal situação, pode esperar um pouquinho, não vai ter problema, tá? E aí ficou no meio do caminho e depois ele adoeceu. Eu vou explicar pra vocês depois o que ele adoeceu, tá? Pra ficar mais fácil, mais didático, eu trouxe esse slidezinho aqui pra vocês, que quem já me acompanha nos stories viu ele recente agora, que eu tava explicando quais são os tipos de vacina, né? Assim, as vacinas voltadas para cães. Eu tô falando aqui tudo de cachorro, tá? E elas são de 2 tipos, né? Elas são as essenciais ou os não essenciais. O próprio nome, às vezes, ele nos induz um pouco depois quando a gente para e pensa. O que seria uma vacina essencial e uma vacina não essencial? Essencial é aquela que o animal realmente tem que tomar todo ano, não pode ficar sem, tá? Apesar que outros países lá fora já colocam que nem sempre há necessidade de fazê-las. E eu entendo e tá tudo certo, isso é um país que já está muito mais controlado, muito mais desenvolvido que o nosso país, né? E se a gente pensa que no nosso país, nessa pandemia, uma constatação indireta que eu tive, que nós temos pelo menos 40 milhões dos 220 milhões, em que adultos e crianças, né? Mais 40 milhões de adultos que não possuem renda alguma. São totalmente sem renda alguma. Então, se você vê números desses, né? Fora aquelas pessoas com rendas baixas ou até salário mínimo e vão outras coisas aí, é bem delicado. Segundo alguns estudos que eu havia observado, só não lembro mais de qual fonte correta, mas que 43% das pessoas que recebem salário mínimo no nosso país necessitam da ajuda de familiares, porque só o salário mínimo não consegue pagar o mínimo necessário para eles. Isso é um conjunto que nós vivemos, né? Nosso país. E tá tudo bem, vamos para frente, que o melhor é a gente crescer dentro dele, não de reclamar dessa situação. E não essenciais, aquelas que são importantes, mas que no vocabulário mais rachado é o seguinte: essenciais, aquelas que mais vão realmente matar o seu cachorro. E não essenciais, aquelas que se você esperar ou você pode fazer alguns outros recursos e a chance que ele não morra se realmente ele tiver aquela doença. A bem dizer verdade, é um vocabulário feião, mas rachado, é isso, tá? É muito bonitinho o nome, mas o que importa é a outra parte. Então, o que eu coloquei aqui pra vocês, que é muito interessante também, é a situação de quais são as vacinas. A do leptospirose ele cortou um pouquinho, tá? Mas no final das contas, essas são os nomes gerais, tá? Eu não fiquei colocando aqui, tipo assim, giardíase pra trazer complicação pra vocês. De giardia é mais fácil. Eu não fiquei contra a gripe, eu não fiquei falando bronquiguardia. Eu não tô preocupada com esses nomes, que é muito bonitinhos. Eu tô preocupada com que vocês entendam de forma direta e objetiva. Porque isso é que é importante. E nessas situações todas aqui, acaba que realmente é importante para vocês mesmo a polivalente,
que tanto V6, V8, V10, já tem acho que até V11, V12, daqui a pouco estão criando uma V50, né? Mas é tudo marketing. Um detalhe, mas vamos passar por essa parte para outra ponta depois. Elas são a polivalente e a contra-raiva são as duas mais importantes, tá? E eu falo que entre as duas, eu ainda falo que a polivalente ela se torna mais importante do que a contra-raiva. Não é pelo grau de letalidade. A gente sabe que a maior doença que mais causa letalidade, ou seja, todos que pegam, todos morrem, é a raiva. Mas eu digo porque como tem um controle via governo de uma forma positiva nisso daí, uma vez que pode ser uma zoonose passar pra gente, então ele, nesse ponto, para ser mais econômico para ele faz uso da vacinação dos cães, né? A gente tem que entender que um sistema, ele não funciona por ele ser bonzinho ou ele ser ruim. Ele funciona pelo que é mais econômico para ele, tá? É meio dolorido de dizer, mas é a verdade. Então, ele fazer a vacina nos cães sai mais barato do que ele tratar as pessoas que vieram a ter raiva até ela ficar em estado terminal e a grande maioria das pessoas morrerem, tá? Então, entenda um pouquinho, porque a gente às vezes fala sobre isso e as pessoas ficam um pouco chateadas, né? Então, não existe governo nenhum no mundo capitalista que é bonzinho ou que é ruinzinho. É tudo custo-benefício. E é tudo custo-benefício que, às vezes, instintivamente, vocês também escolhem para o cães de vocês, tá? Então, voltando aqui no Lobão, o que aconteceu com o Lobão? O Lobão teve leishmaniose, tá? Para 99% dos meus colegas, na hora que eu viro e falo que o Lobão teve leishmaniose e que leishmaniose tem cura, eles já riram na minha cara, tá? Porque eles não acreditam que um cachorro possa viver mais que 3 anos com leishmaniose. E só que o Lobão já está comigo no Rio de Janeiro, porque foi em Minas Gerais em que ele teve isso, já tem 7 anos, tá? É fácil? Não. Eu sei na pele o que é tratar um animal por passar por aquele famoso história. Nossa, eu faço depois, né? Comigo não vai acontecer, né? Fica-se muito nessa hipótese, mas fica muito isso porque o nosso sistema vincula que pode esperar, adia, faz depois. E isso fica totalmente inconsciente. A gente não faz isso porque a gente quer totalmente. Tem um conjunto por trás de paradigmas, né, crenças, convicções em que a gente tem atrás, para que leve realmente a uma situação ou outra. E eu falar para vocês que não foi barato não, tá? Primeiro porque a medicação dele foi realmente bem cara. E olha que eu sou veterinária. Ele foi o que eu falo que me aprendeu a ser, eu aprendi a ser mãe de cachorro com ele, tá? E o que acontece? Ainda teve um porém muito importante. Ele teve que comer ração renal por um período mínimo de 2 anos. Gente, e um cachorro de 30 quilos, então essa ração renal, ela me custou para poder entender. E o pior de tudo não é o que me custou, é o que me custou na consciência, tá? Na consciência é que é a pior parte. Por quê? Porque eu me senti o quê? Culpada. Nossa, não deu pra sair um pedacinho ali, mas tudo bem. Eu me senti culpada. Por que eu me senti culpada? Porque na comparação que eu fiz aqui pra vocês, eu vou voltar no gancho do Lobão, em que eu mostrei pra vocês uma festa de aniversário com kit festa, aquela coisinha simples que a gente faz, né? Pra poder ter a consideração com alguém, e você foi lá e fez. Ou quando você foi lá e tá numa condição financeira melhor, em que você se organizou, passou um ano inteiro comprando não sei o que, alugou um buffet, alugou um móvelzinho, pôs um monte de balões, igual as imagens que eu coloquei pra vocês. Por que não acontece a mesma coisa com as vacinas? Porque às vezes não se planeja, ou às vezes faz alguma coisa de uma forma super rápida, né? Por que escolheu um ou escolheu o outro? Por que com o cachorro o atrasar ficou uma coisa tão mais tranquila, tá? É porque acontece uma coisa muito interessante que é isso aqui. A comparação nos mata sem nós vermos, tá? Então, o que acontece? Esse desenho aqui ajuda bem a ilustrar as coisas. Deixa eu ver se eu consigo tirar o que tá aqui. Só para que vocês vejam a imagem inteira, senão fica subindo as coisas aqui. Deixa eu ver se sumiu. Acho que eu não consegui tirar aqui, não. Deixa eu ver. Sumiu, ótimo. Aí dá pra vocês conseguirem ver a imagem melhor. Por que eu falo que é a comparação que nos mata pra poder fazer as coisas? Depois eu vou colocar de novo pra vocês aí poderem falar alguma coisa a respeito, tudo direitinho, tá? Mas por quê? Porque é o seguinte, imagina essa montanha, tá?
Enquanto tem uns que estão subindo sozinho com o auxílio de uma corda, ou seja, nós estamos buscando resolver as situações, né? E tem outras pessoas que elas têm o auxílio de outras pessoas e elas sobem mais fácil. No entanto, tem outro bonequinho aí no meio aí, que ele tá deitado. O que acontece? Naquele ponto da montanha já tá bom para ele e ele tá confortável. E para outros, acima que é confortável. Então, o que acontece quando eu voltei? Eu vou voltar no outro slidezinho só para que vocês entendam. Então, o que acontece quando simplesmente eu tive uma situação... Eu já posso voltar aqui para vocês a imagem. O que acontece, por exemplo, aqui? Gente, não voltou. Eu tô tentando entender isso aqui. Voltou. O que acontece quando a gente vai lá e faz aquela coisa do kitzinho festa? A gente está em consideração como uma pessoa em que a gente teve uma necessidade de conseguir fazer algo para alguém e a gente conseguiu fazer o que pôde fazer de uma forma rápida. E quando a gente se planejou, a gente pôde fazer uma coisa bem legal, como essa foto aqui com várias coisas para essa mesma pessoa, tá? E isso aí nada mais é do que as oportunidades, as situações e as necessidades. Então, eu volto à seguinte pergunta que eu havia feito aqui. Por que não acontece a mesma coisa com as vacinas? De você, se você não pôde ir lá e fazer aquele banquete melhor, né, que é o cor de rosa, lá tudo bonitinho com tudo, você não faz um kit festa para o seu cachorro com as vacinas. O que eu tô chamando de kit festa? São as vacinas nacionais. Sabe por que vocês não fazem ela como uma coisa para quebrar um galho? Porque os colegas vets colocam aniquilando vocês como se fosse um absurdo de fazer uma vacina de qualidade inferior, né? E aí, só que eles esquecem o seguinte, eu concordo que o kit festa não é o melhor e que o melhor seria tudo, né? O melhor seria aquela festa toda bonitona acontecendo, entendeu? Só que a não escolha é uma escolha. Então, o fato de nem fazer uma vacina, às vezes, nacional de qualidade inferior, já é uma escolha deixar o animal totalmente aberto a ter qualquer doença sem um mínimo de defesa que seja, tá? E o que eu coloquei aqui para vocês? Vai doer, né? Mas não escolher vai doer mais. Vai doer essa escolha por quê? Porque se você chega em qualquer colega veterinário e fala, olha, eu fiquei apertada, ou não importa o motivo, e eu fiz uma vacina nacional inicialmente, que tem uma qualidade inferior, vai doer porque eu nunca vi nenhum colega meu, nenhum, sem exceção, virar e falar assim, que bom, pelo menos ele fez alguma que já teve algum mínimo de defesa. Não, vocês vão ser aniquilados. Vocês simplesmente vão ser colocados abaixo da terra, vamos dizer assim. Por quê? Porque é abominável uma pessoa que tem um cachorro, é abominável uma pessoa que cuida bem de um cachorro ter tido uma situação de repente e que não pode fazer a vacina e é um absurdo. Onde é que está a consciência dessa pessoa? Mas cadê o colega dando consciência para vocês? Pois é, né? Ele não existe. E aí ele acha mais legal chegar no aniversário de alguém e não fazer nenhum kit festa, como o exemplo que eu dei aqui pra vocês, né, de uma coisinha mínima, e simplesmente deixar a pessoa sem nada, uma coisa tão importante, da mesma forma é a analogia que eu tô fazendo com a vacina com vocês, do que simplesmente, se não pôde fazer o banquete todo, que com as melhores vacinas não vamos fazer nada, né? Parece uma comparação assim meio ridícula, mas eu acho que tô conseguindo ajudar vocês a elucidar um pouco as coisas, tá? Então, uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Vão criticar vocês em qualquer escolha. Vão criticar vocês se vocês forem lá e deixarem de fazer a vacina porque vocês tiveram situações pessoais em que vocês não conseguiram se organizar, né? E vão simplesmente fazer como eu já vi vários colegas fazendo. Lavando, às vezes, vocês. Que absurdo! Que mãe que você é! Ou que responsabilidade! Sabia que ele pode pegar X doença? Gente, apontar dedo é muito fácil. Agora, cadê trazer a solução, né? E vão criticar vocês se vocês esperarem e falar assim, olha, eu não pude fazer a outra, então eu fui numa casa de ração que as coisas complicaram, eu perdi um emprego, as coisas ficaram diferentes, eu ainda não sou a melhor pessoa organizada nas minhas finanças, como se o nosso país fosse. Entendeu? Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque só entender, se nós somos um país em desenvolvimento pobre, é porque a organização financeira não é, a gente não aprende na escola, a gente aprende na lata, na vida. A gente aprende um pouquinho pelo que os nossos pais fizeram, a gente repete o que eles fizeram e tenta melhorar aquilo ali. E é isso que acontece, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu já passei, nesses 20 anos de consultório, a pessoa com receio de falar.
Ou se ela vai lá e mostra aquele cartãozinho do pet shop, que não é pet shop, que é da casa de ração. Eu já vi colega virando e falando assim, isso não é vacina, isso é água. Nunca foi água, gente. Agora, o que acontece e por que é usado esse vocabulário? Ao invés de explicar para a pessoa já fica com medo do veterinário e acha que tudo vai ser caro. E isso não é forma de resolver as coisas. A partir do momento que você tem consciência e se entende, a pessoa passa a fazer não só aquela do kitzinho festa, como o exemplo que eu dei, mas como o banquete depois daquela festa toda organizada direitinho. Mas se não é conscientizado o porquê que aquilo é feito, as pessoas não fazem. Não adianta virar e fazer que é importante. Eu dou exemplo aqui do Lobão para vocês. Mesmo eu que tinha consciência, às vezes a gente entra naquela que o nosso sistema tem, que pode esperar. Por que as pessoas são roubadas no celular no centro do Rio de Janeiro? Porque elas acreditam que com ela não vai acontecer. Ela desliza mais, uma falta de atenção maior e vai, pronto, e sobrou. Ela não acredita nas possibilidades, tá? E o sistema, ele não tá querendo que você consiga compreender ou que você consiga resolver. Ele simplesmente vai fazer com você o seguinte, não fez, você tá errada, tinha que ter feito, agora isso. Ou então você foi lá e fez a nacional. Quem foi o maluco que te falou que essa serve pra alguma coisa, né? Aí nós somos os malucos. Mas aquela história, por que no aniversário um kit festa de consideração já é alguma coisa e uma vacina nacional não possa servir para algo? Pois eu vou dizer uma verdade aqui pra vocês, porque essa live não vai ficar no ar nem um minuto, porque eu sei que traz complicação. Porque não tá dando dinheiro pro veterinário a vacina na casa de ração. A não ser que a casa de ração for dele. Tá? E o que acontece? É claro que ela é inferior à outra, porque nós não temos um país em que tem uma idoneidade, ou seja, muito certinho de uma fiscalização para isso. Isso é um fato. Então, por isso, por que a gente confia mais nas vacinas de fora do que nas de dentro? Porque lá fora, a seriedade em produzir uma vacina é maior do que a nosso país. Por isso, a confiança nelas, tá? É esse que é o ponto, entendeu? Você tem que falar que tem não sei quantos de antígeno lá, para sinomose, tantos milhões, blá, blá, blá. Vamos supor que tem que ter 7 milhões. A do lado de fora vai ter os 7 milhões. Aqui do Brasil pode ter 4. E essa que é a questão, tá? Mas é muito mais fácil, porque o que acontece? Porque fazer a do balcão não precisa do veterinário, né? E aí? Né? Tá tirando do meu dinheiro? Nós vivemos um país capitalista, gente, vocês sabem disso. É duro, mas é verdade. Eu tenho que falar pra vocês. Por isso que essa live de hoje, assim que eu tirar ela do ar, ela não vai permanecer aqui. Por quê? Eu virar e falar sobre a questão de fazer como se fosse uma vacina nacional, como uma questão de, às vezes, um quebra-galho até vocês se resolverem. Isso pesa muito, né? Porque o colega acha que isso é maluquice. Isso é um absurdo. Eu estou incentivando a fazer uma vacina que é tida como não ética. O que é tido como vacina ética... Deixa eu parar aqui pra mim, pra botar. O que é tido como uma vacina ética e uma não ética, nada mais é a origem de produção dela. Então, se ela é produzida lá fora, com laboratórios grandes, ela é chamada de ética. Se ela simplesmente é aquela vacina de laboratório menor no nosso país, ela é chamada de não ética. Apenas viram pra vocês e falam que é água. Não, ela não é água. Ela tem efeito? Tem. O suficiente para proteger? Provavelmente não, mas tem algum objetivo ali. É o que eu falei. E o kit festa? Melhora alguma coisa ou nada? Tá? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, para que vocês entendam. E isso acontece dessa forma. Então, vamos entender isso aqui, tá? Essa imagenzinha, eu já vi que os negocinhos aí tampa, né? Eu vou tirar aqui de novo, depois eu ponho aqui para vocês, porque assim, pelo menos vocês conseguem ver a imagem toda. Ó, tá? Aí consegui tirar certo agora, menos mal. O que acontece aqui nessa imagenzinha aqui, tá? Vamos entender aonde você está. Eu tô num ponto em que eu tenho um animal, eu tô num ponto em que eu tenho 2 cachorros, e eu tenho que o ideal lá em cima, é o que eu coloquei pra vocês aqui, é como se fosse todas as etapas de fazer o melhor pro seu animal. É as vacinas anuais, é uma alimentação de qualidade, é um banho com secador, é um espaço adequado para o meu cachorro, é eu simplesmente cuidar de todas as coisas preventivas de forma adequada. Quando acontece uma diarreia, um vômito, eu sei inicialmente o que fazer. A gente vai chegar lá em cima de uma vez? Não. Até porque não tem ninguém passando isso que é real para vocês. Julgar na internet sintomas de um cachorro, vou te dar um exemplo, sei lá, para sinomose, e fala a palavra prostrado,
Prostrado é um termo técnico, gente. As pessoas não vão saber. Virar e falar que o cachorro, quando tem um problema respiratório, ele fica cianótico. E daí? Isso é artigo técnico, isso não ajuda vocês, entendeu? Ou virar e falar né? Ou virar e falar, eles não vão virar e falar pra vocês, olha, a mucosa fica arroxeada. Mas o que é uma mucosa arroxeada se vocês não sabem o que é normal? Então é a mesma coisa a questão das vacinas. Vocês têm que entender que ou nós buscamos as coisas, ou vocês vão continuar, entendeu? No tiroteio. Agora, não é difícil. E eu vou ajudar vocês. Então, o que acontece? Nós temos que entender aonde que nós estamos. Olha, não, meu cachorro está com a vacina em dia. Ótimo. Então, ele já vai fazer uma outra situação. Pensa como se fosse um aniversário. Então, eu vou me programar para as coisas para que quando ela for vencer novamente, tudo fique tranquilo e eu esteja com valor. Mas não, meu caso não é esse. Meu caso, o negócio está apagando incêndio, que a coisa está pegando. Então, nós vamos passar para um outro lado, tá? Então, é uma observação que eu faço para vocês. É isso aqui que eu levantei do kit festa, né? Eu estou apertada, endividada, a vacina está atrasada. E o que eu faço? Eu faço o kitzinho festa para não passar batido? Ou seja, eu faço tipo uma vacina nacional ou eu não faço nada e aceito? Eu faço algo ou eu não faço nada? É a questão que eu tô falando que eu tenho que ir mostrando para vocês para pesar. Por que eu tô te dizendo isso? Deixa eu voltar aqui para mim. Porque uma vacina nacional, ela tem um valor muito menor do que uma importada. A gente sabe, tem consciência, né, e conhecimento que ela não vai proteger como a outra. Mas é melhor eu ter alguma já protegendo ou não tendo nenhuma protegendo nada? E simplesmente outra coisa vocês também têm que entender. É o que eu falei para vocês. De qualquer forma, vocês vão ser criticados. Infelizmente, a grande maioria dos colegas não conseguem entender que pode ter acontecido situações em que fez com que a pessoa não atualizasse aquelas vacinas, né? E principal coisa é culpa dos veterinários. Indiferente de vocês terem valor ou não. Porque se ele não conseguiu passar para vocês a consciência do que é a vacina, o grau de importância delas direitinho para vocês, é porque rolar. Nós, veterinários, todos, inclusive eu, quando eu vi que a companhia já atrasou uma vacina, porque eu não fui capaz de conseguir passar para ele, com que ele entendesse adequadamente qual a importância daquela vacina. Vocês são a ponta da consequência, tá? Então, vou trazer aqui para vocês uma outra coisa, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma vacina importada. Vou contar uma coisa para vocês, mas eu não achei na internet, eu tentei buscar para achar. Aqui é a vacina hoje Nobivac, né? Que hoje é MSD, o nome da marca. É uma vacina que quando eu formei, ela antes era de um laboratório chamado Schering-Plough. E quando era nesse laboratório, este laboratório tinha uma vacina nacional. Eu não lembro o nome dela. Acho que era Quantum. Deixa eu ver se a vacina Quantum aparece aqui. Deu só essa curiosidade aqui. Eu vou dar essa parada minúscula aqui, que o computador tá aqui na minha frente. Deixa eu ver se vai aparecer. Deixa eu ver aqui só nas imagens aqui. É rápido, gente. Eu não vou ficar agarrando um negócio com esse aqui, não. Não aparece, tá? É claro, né? Eles são inteligentes e não são bobos, né? Por isso que eu tô falando que essa live não vai ficar no ar. Eles tinham uma vacina nacional. Vinha numa caixinha de acrílico. E eles tinham uma vacina importada. No mesmo laboratório de excelente qualidade. Que chamava Schering-Plough, que é o mesmo produto, também produtos farmacêuticos de uso humano. O que eles fizeram? Como elas estavam vendendo muito, né, concorrendo com a própria importada, eles pararam de fabricar. Pois é, né? E aí, será que toda vacina realmente é feita na forma nacional? Todas são ruins? É uma situação. Normalmente, algum produto, quando ele extremamente explode com alta eficiência, em qualquer coisa, pode ser um sabonete, pode ser um sabão em pó. Ele tem duas coisas, ou ele vai encarecer muito, ou ele vai ser retirado do mercado. Por quem? Por outros locais maiores. Vou dar um exemplo para vocês real. Coca-Cola. Eu lembro quando eu tinha por volta de eu tenho uns 20 e poucos anos isso. Quando surgiu o suco Tial. Era um suco, ele vinha numa garrafinha de vidro. Ele era extremamente concentrado de verdade e suco de verdade. Ele não fazia parte da fábrica Coca-Cola. Só que aí o que acontece? Como ele tinha a mesma média de preço de uma lata de refrigerante, eu mesmo, como várias pessoas, começaram a aderir a tomar este suco de tão bom que ele era, ao invés de tomar refrigerante. O que aconteceu?
Se você pegar um suquinho hoje, que é simplesmente água adocicada e essência da Tchau, hoje ele é da Coca-Cola. Ela matou quem estava fazendo para não tirar o mercado dela ali na situação. Então, isso são algumas coisas que as pessoas não acreditam e não acreditam que passa e acontece, tá? Então, o que acontece? Ah, uma vacina importada é aquela festa legal? Sim. Vai poder fazer? Não. Vou trazer aqui para vocês a embalagem de duas aqui nacionais. Essa foi a embalagem nacional depois da Sharing Plow, que eu não consegui trazer para vocês da outra, que mais eu fiz na minha vida. E a maior loucura que eu vou dizer para vocês, né, para muitos colegas, isso é insanidade mental, mas para vocês eu falo, eu nunca tive nenhum animal que adoecesse fazendo essa vacina. Pois é, e aí? Mas eu não fazia como tá em protocolo. Eu não fazia como tá escrito na bulinha. Eu não fazia receitinha de bolo igual para todo mundo. Eu fazia ela com intervalo menor, que eu sei que é possível fazer entre vacinas, e fazia quantidades diferenciadas do que é colocado no mercado. Eu tive uma cliente, quando eu morei em Minas, que ela trabalhava no supermercado. E ela era tipo como se fosse uma protetora de animais. Ela tinha uns 20 cachorros e ela recebia um salário mínimo. Eu lembro como se fosse agora dela. Então, muitos clientes ajudavam ela na cidade por saber que ela cuidava daqueles animais e oferecendo ração para ela. Eu era uma das pessoas que todo mês eu doava para ela 15 quilos de ração para ajudar a cuidar daqueles animais. E apesar dela ter vários animais, ou até quando nascia, ou o que for lá, né, que alguém encostou, o que foi, ela cuidava, ela fazia essa vacina. E durante o período que eu cuidei de animais dela, né, eu tinha uma situação mais diferenciada que eu fazia para poder ajudar ela. Eu nunca atendi nenhum animal com nenhuma das doenças virais que as vacinas protegem, porque a gente fazia certinho. Ela ia fazer, agora esse mês eu vou fazer os outros 4 filhotinhos. Aí, o que acontece? Como o intervalo de vacinação, da forma que eu fazia para ela, era menor, ela pagava depois e ia pagando tudo certinho. Entendeu? Então, o que acontece? E mesmo assim, ela conseguiu fazer, proteger os animais dela, e pelo período que eu cuidei deles, ninguém teve problema. Nossa, isso é um absurdo. Loucura. Veterinário fazendo isso? Isso não é vacina. Isso é antiético. Isso vai contra os princípios dos veterinários. Não, isso vai contra as situações capitalistas, né? E aí, ajudar o outro em algumas coisas, ou até testar isso, acontece o que a gente sabe como é que funciona. Então, por exemplo, eu posso fazer uma vacina nacional? Eu trouxe uma outra aqui só para mostrar para vocês. É uma escolha de vocês. Aqui é outra que é o Biovet, que é um outro laboratório que a gente tem. São 2 laboratórios bons de qualidade nacional, tá? Nossa, mas significa que ele ficou lá na casa de ração armazenado da melhor forma possível? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu tô querendo dizer para vocês que ao invés de eu pegar, é o que eu falei para vocês, não fazer vai sair mais caro do que fazer qualquer uma inicialmente. Essa é uma situação. Ou então, a gente pode partir para uma outra forma de solução a curto prazo. E a gente conseguir subir um pouco nessa montanha que eu coloquei aqui. O que eu coloquei aqui? Facebook, Enjoei e OLX para vocês. Gente, a vacina está atrasada? Eu tenho clientes que recorrem a esse recurso e funcionam muito bem. A gente tem, eu coloquei esses 3 canais aqui, que são 3 canais que qualquer pessoa tem de acesso em qualquer lugar do nosso país. Mesmo se você morar numa cidadezinha de 20 mil habitantes, pode ser que o LX e o Facebook não vão ajudar vocês, mas o Enjoei vai. Como assim? Gente, todo mundo, sem exceção, mesmo se for uma pessoa já mais controlada, mesmo se for uma pessoa que compra menos as coisas, faz compras mais conscientes, todo mundo tem alguma coisa que pode ser vendido em casa e levantar algum valor ali. Sim, é uma possibilidade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O preço de ter a doença não compensa. Eu paguei caro e a pior parte para poder pagar chama-se a culpa do Lobão ter tido leishmaniose. E na hora que eu conto para colegas que leishmaniose tem cura, não tem não, só é subclínico e depois de tantos anos morre. Sério? Então eu sou a exceção do mundo. Então se eu sou a exceção do mundo, então tem cura. É fácil? Aí é outros 500. Se vai ser fácil, se vai ter dedicação ou não, é outra história, tá? Outro dia mesmo eu postei aqui uma cliente minha com sonomose em que curou os 2 cães dela. Ela chegou a levar num veterinário, um veterinário de Marte, que não passou as coisas de uma forma mais completa para ela.
Eu, em consultoria, ajudei ela, a gente acrescentou mais coisas devidas além do que o veterinário inicial já tinha passado, e os cães dela estão bem. Ah, mas como que isso acontece? Acontece quando a gente busca informação e não simplesmente aceita algumas informações tortas ou de qualquer forma. E por que eu tô falando esses 3 lugares aqui? Porque são lugares que vocês vão colocar uma coisa na internet, alguma coisa, e vão conseguir vender e fazer um dinheiro mais rápido para atualizar uma coisa que não está bem equilibrada. A longo prazo é muito mais fácil. Se eu pensar numa vacina bem absurda, tá? Vamos supor que a vacina para polivalente, para as doenças, esteja de R$100. Vou colocar R$120 apenas por efeito de conta. Mas eu vou ter que fazer daqui a um ano que vem R$120, às vezes, para eu poder pagar hoje, agora, no tapa, pode ser que tenha alguma situação em que eu estou comprometida com outras coisas, eu não tenho a grana ali na hora. Mas se eu pensar R$10 por mês até lá, poxa, é muito mais fácil de eu pegar por mês, não é nem por dia, e guardar e fazer a vacina. Então, a longo prazo, o papo é outro. A curto prazo, eu posso buscar essas alternativas. Ah, mas eu vou vender nos lugares. Um cliente minha falou isso. Ah, foi colocar um negócio no joelho, doutora. O negócio era R$200, eu tava indo perder 60. Você tá indo perder 60? Quanto que é um dia de internação do seu cachorro? Já pensaram nisso? Só uma diária de internação barata, em lugar barato, tá? Pra me dar uma ideia pra vocês. Muito barata mesmo, tá? Você vai pagar para um cachorro até 5 quilos, pelo menos R$200. E uma diária não resolve um problema das doenças que a vacina protege. Então, será que é caro? Ou vai sair muito mais caro depois a culpa nesse animal tá com a vacina atrasada, porque você não quis perder. O aplicativo, ele faz propaganda, ele tem que viver. É um lugar que já tá gesticulando as coisas para vocês. Eu mesmo já vendi coisas no Enjoei. Várias coisas. Já teve coisa indo pro Sul, pro Mato Grosso, para São Paulo, para Curitiba. Gente, é a mão na roda. Eu não tenho que sair de casa, eu não tenho que ficar igual um Enjoei e perguntar, e não sei o quê, quanto é que é o frete, você traz pra mim, ou o Face, tá disponível, não tem essa conversa. No Enjoei é uma coisa mais fácil de fazer. A pessoa vai lá, pega, ela pode até fazer uma contraproposta, mas é uma coisa muito mais fácil do que os outros. Os outros eu vou usar esse vocabulário, você tem muita injeção de saco às vezes pra poder resolver. Mas funciona? Sim. Ou então outra coisa, igual outro dia eu ouvi, às vezes você pode alugar alguma coisa que você tem. Vou te dar um exemplo. Igual eu sei que tem uma cliente minha que tem. Ela tem uma cliente minha que tem salão de beleza, tá? Então ela pode simplesmente... Ah, não, as quartas-feiras é meu dia que eu vou descansar porque fica pouca gente, o que for. Ela pode alugar aquele espaço para uma colega dela ir lá e fazer cabelo, o que for, e ela ganhar um aluguel daquele espaço dela. Ela pode alugar, por exemplo, igual o outro dia eu ouvi, mas é bem interessante, aquelas pessoas que têm coisas de carro, aquelas máquinas de lavar carro, aquilo a gente usa muito pouco mesmo tendo. Eu posso ir lá e alugar aquela máquina. Pô, meu vizinho tá precisando. Eu te empresto a máquina, eu te cobro R$10. A R$10 eu vou resolver a vacina. Mas não é uma coisa só, gente. É um conjunto de ações. Ou tem outra forma, enquanto eu tô falando coisas pra você fazer um dinheiro a curto prazo, sem ter que gastar um centavo pra poder produzir. Não é lá assim, eu vou comprar o leite condensado, comprar o cacau pra fazer um brigadeiro e sair pra vender. Não, com o que você já tem. É do zero, sem gastar nenhum, nada. Ou então outra coisa, é outra forma, também que ajuda muito. Isso até nas cidades pequenas costuma ter bem fácil. Um brechó. Poxa, mas num brechó, sim. Vai lá e cata umas coisas dentro do armário, você não tá usando e vende. Ah, mas aí se eu vender de uma vez, ao invés de deixar lá consignado, ao invés de me pagar, vou dar um exemplo, tá? R$5 na peça, e aí eu levei 10 peças e dá 50, a menina quer me pagar 35. É, R$35 que você já fez, sem você ter que gastar nenhum centavo para resolver um problema que, se você não tiver a consciência de fazer, pode te gerar um custo muito maior. Fora um emocional de culpa se acontecer alguma coisa porque você não fez isso. Que eu nem coloquei aqui, né? Que é um quarto a mais que eu tô falando aqui pra vocês. O brechó. Uma outra possibilidade. Compreendem? Vocês conseguem visualizar que a gente tem escolhas? E que nessas escolhas a gente pode fazer melhor pro nosso animal? Agora entendam o que eu tô falando aqui pra vocês. Por isso que eu falei que essa live não vai ficar no ar. Se vocês forem colegas com a vacina nacional ou sem a vacina, vai ficar do mesmo tamanho para eles, em termos de criticar vocês. Né? Normalmente não é uma palavra muito doce que chega, não. Eu já vi isso acontecendo. Entendeu? Nossa, que absurdo, olha a vacina que ela fez. Como assim? A mulher chegou ali num carro ali, sei lá, a mulher tá ali ó, num carro lá de 60 mil e não fez a vacina.
Ela não conseguiu ter a consciência. Não foi passado para ela o nível de informação para que a consciência de que a vacina fosse importante. Ela não vai fazer. Tem uns dados de uma pesquisa sobre parte de PET, de 2 anos atrás, em que eu li um material todo, em que dos 63 a 65 milhões de cachorros, no total são quase 130 milhões de cães e gatos, tá? Não, é mais do que isso de cachorro. Errei, tá? É o total de quase 120 milhões de cachorro e gato, tá? Que apenas 24% deles vão pelo menos uma vez no ano no veterinário. Por que será que a gente... Vamos pensar em 100 milhões, um número redondo. Por que será, então, que 86 milhões de cachorros e gatos nunca foram e não vão no veterinário? Porque tudo é tido como caro demais. Tudo é tido como um absurdo. Ou quando eles chegam nos colegas, infelizmente, eles chegam como? Nossa, que absurdo, você não fez a vacina? Nossa, mas eu não sei o quê. Entendeu? Nossa, ele tá vomitando há 7 dias porque você não trouxe antes. Mas ele não sabe com quantos dias que depois que começa um vômito ele tem que levar. E isso acontece, eu já cansei de ver. Eu já atendi uma vez uma senhora com uma gata, no meu último trabalho aqui em Cabo Frio, em que o animalzinho estava sem comer. E eu perguntei assim, Dona Joaquina, né? Eu intitulo todo mundo como Joaquina. Tem quantos dias que a gatinha da senhora não come? Ah, da outra vez ficou 7, viu? Depois ela voltou a comer. Dessa vez foi 15. Aí eu resolvi trazer. Por que aconteceu isso? Porque por todos os colegas de Marte com que ela passou antes, ninguém foi capaz de virar para ela e falar assim, olha, se a senhora tem gatinho, deixa eu dar uma orientação para a senhora. Nenhum gatinho pode e deve ficar mais do que 2 dias sem comer. Se no primeiro dia ele não comeu, no segundo a senhora tentou, não conseguiu, leva logo no veterinário, senão vai complicar e vai ter que internar. Mas para que dar essa informação, né? Pois é. É isso que eu tô querendo trazer para vocês, tá? Então, isso é uma coisa muito séria. E é muito fácil, e a responsabilidade vem de nós. Só que o povo de Marte não quer passar isso para vocês. Para que passar isso para vocês? Né? Ué. Então, o que eu tô querendo dizer agora? Minha opinião. Se tá apertado para fazer a vacina, e mesmo assim, se eu conseguir vender alguma coisa, mas não deu muito valor, faça uma vacina nacional. Igual 2 exemplos que eu dei para vocês de laboratórios que são interessantes. Ah, mas pode não ter sido guardada adequadamente. Quem falou que a do veterinário também pode ter sido guardada adequadamente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não estou querendo colocar dúvidas em outras coisas. Estou querendo dizer que é melhor fazer algo, nem que seja o kit festa, aquela coisinha mais simples, igual eu falei para vocês lá. E que depois que eu faço aquilo, eu busco uma melhor solução. Eu evito de sair com o meu cachorro, eu evito que meu gato saia. Ah, se ele fica subindo no muro, eu evito, dou um jeito de trancar ele mais dentro de casa. Eu faço outras manobras para que depois as coisas se normalizem. Então eu falo, são formas de apagar um pouco o incêndio e ter um mínimo de segurança. Depois eu passo para outro naipe. Depois para o naipe preventivo, em que eu vou me organizar para ele, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu tirar um valor mensal pequenininho e guardar, igual eu já falei para vocês algumas coisas, criei uma conta ali pro meu animalzinho, o que for, do que simplesmente eu ter que fazer no tapa. Porque as coisas surgem, entendeu? O nosso sistema não nos ensinou, eu nunca soube de ninguém que aprendeu nada sobre conta de dinheiro, que eu tô dizendo, numa escola. Entendeu? Então a gente vai fazendo conforme o que a gente vai achando que tá dando certo pra gente, em cima baseado do que a gente aprendeu um pouco com o pai ou com a mãe, ou quando a gente começa a buscar coisas na internet pra fazer melhor, tá? Então o que acontece? Isso só vai funcionar quando você está em consciência. Senão vocês vão entrar nos 75 milhões de praticamente, né, do que não foram no veterinário. Vai ficar igual eles. E por que eles não vão? Pra que gastar dinheiro com isso? Porque quando eles têm alguma notícia sobre o veterinário, é que tudo é caro. Então, eu vou gastar meu dinheiro com isso? Ah, deixa o cachorro ali. Ah, se ele viveu, viveu. Se não veio, depois eu vou ver o que eu faço. Aí quando vai ver alguma coisa, tem que internar, fica caro. Ah, não, vou levar pra casa. Me dá alguma coisa aí que eu vou tentar em casa. Vou tentar internar, não. Porque ele não foi uma pessoa que foi conscientizada da importância e a responsabilidade em cuidar daquele animal. Então ele vai continuar fazendo daquele jeito.
E muitos só vão fazer uma coisa depois que acontece o problema. E esse fazer depois que só acontece o problema é também porque ele não conseguiu ter a consciência que a prevenção sai muito mais barata. Aí na hora que vai fazer a prevenção, eu vou dar um exemplo muito simples, igual eu fiz uma live uma vez aqui sobre medicamento para vômito. Acontece assim, ele chega lá no cara para poder pedir só uma indicação, é porque o animal vai viajar. Aí ele pergunta pro veterinário, já que o veterinário já ficou chateado porque é só uma indicação, então ele não vai ter uma consulta. Aí ele vira e fala assim, eu vou viajar, sabe algum remédio que eu posso fazer para ele evitar vômito? Ele, não, te passo agora. Aí sabe o que ele faz? Ao invés de passar um medicamento de uso humano, que custa R$4 como um Plasil, é uma viagem curta de 1h30. Filhotinho. Ele taca um Serenia de R$110. Simplesmente. Para vômito. É o mais seguro. Mas precisa desse? É o sistema, gente. Então, eu sinto muito. É uma verdade bem nua e crua que eu quis passar algumas coisas aqui para vocês. Tá? Mas eu acho que quando a gente consegue entender como funciona um pouco a coisa, e quando a gente tem informação de como agir, a gente tem a possibilidade de mudar a escolha e fazer uma outra escolha melhor. Porque a única frasezinha que eu vou deixar aqui para vocês é essa aqui, ó. A não escolha é uma escolha. E vocês assistirem, vai doer mais. Ou seja, a desinformação, ela vai doer mais. Tá? Então, aqui, eu trouxe para vocês algumas formas de vocês conseguirem aí colocar essa vacina em dia. Tá? É muito importante colocar ela em dia. E pensa o seguinte também, quem não tá com a vacina atrasada, pensa também, será que eu tô acumulando coisas em casa que poderia virar dinheiro? Até para eu poder colocar uma parte, para colocar na conta lá do meu cachorro, para umas coisas quando eu precisar para ele, ou até para mim mesmo, com outras coisas que eu tô simplesmente juntando ali, fazendo de conta que é Deus ali, na coisinha no canto ali. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando eu morava numa outra casa, antes de mudar para onde eu tô aqui agora. Eu tinha feito uma rampa lá na casa, tá? É uma casa nossa, para que o lobão não subisse escada. E uma rampa larga, eu peguei e guardei umas coisas totalmente bem guardada, tudo direitinho ali, bem protegida. Só que eu não via todos os dias. Na hora que eu fui ver, era pelo menos uns 80 livros. Na hora que eu fui ver, os livros tinham sido comidos pelas traças. Eu não sei dizer que livro que eu perdi, quantos livros de veterinária se foram. Teve livros de veterinária que eu comprei que custaram R$600. Não sei que livro que eu perdi. O que adiantou eu guardar? Agora, presta atenção. Se esses mesmo 80 livros, mesmo um pelo outro, tinha livro lá de veterinária, que eu sei que tinha. Se for um muito barato, é R$300. Se for um de literatura, tem livro de literatura de R$50. Imagina um pelos outros a R$10. Eu perdi pelo menos R$800 querendo guardar. E se você tivesse vendido, tinha feito um dinheiro até para alguma coisa. E eu não fiz. Então, a mesma coisa eu digo para vocês. Às vezes acontece coisas assim, diferente da vacina atrasada. Vocês já pararam para observar? Se às vezes a gente não está acumulando coisas que não são realmente importantes. Às vezes tem uma coisa ali que eu tenho guardado. Poxa, mas tem 2 anos que eu não abro, não uso. Para dizer que tem. E aí depois tá apertado com uma vacina, tá apertado com outra coisa. Ou até quer chegar no final do mês, cujo a gente tá chegando. Poxa, eu queria sair de novo lá com meu esposo. Poxa, comer uma pizza. E aí o dinheiro do mês já tá mais contado no final do mês. E tem alguma outra coisa que poderia proporcionar um passeio para vocês. E simplesmente tá ali se deteriorando com o tempo. Isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Porque eu venho aprendendo muito sobre isso. Eu era uma pessoa muito acumuladora. E eu venho vendo que o quanto isso faz mal pra gente. Muitas pessoas não conseguem observar isso. Na hora que eu já chego até próximo, às vezes falo com a minha mãe, não, tal coisa, não tem aquilo mais não, já doei ou vendi. Nossa, mas você tá vendendo essas coisas todas por quê? Não, não é por quê. Será que compensa? É necessário mesmo? Eu preciso daquilo tudo pra me sentir bem? Ou eu tenho que estar bem comigo mesma, indiferente do que tá ao redor? Tá bom? Gente, falei muito. Alguém quiser perguntar alguma coisa sobre alguma vacina, né? Porque eu quis aqui trazer alternativas para vocês e analogias para que vocês entendam aqui possibilidades de o que fazer para deixar essa vacina em dia.
porque eu sei que entre o nosso país, como é, a inflação, como está mais alta, às vezes a pessoa corre para um lado, não, eu vou fazendo tal coisa para me vender, mas para fazer uma coisa X para vender o que for, eu já tenho que ter um investimento, eu tenho que ter colocado uma grana, eu tenho que ter feito uma coisa e outra, e joga mais não sei o que pro cartão, e vai para não sei o que. E aqui eu trouxe para vocês, assim, né, as possibilidades de locais diferentes para fazer, para vocês poderem fazer um dinheiro e atualizar essa vacina de dentro de casa, sem ter que vender nada, tipo assim, de porta em porta, ou sem outras alternativas assim. Que eu acho bem interessante que vocês conseguirem sair um pouquinho desse sistema, porque depois que ela está atualizada, planejar ela é muito mais fácil. Mas o nosso sistema ele não quer que a gente planeje, né? Por isso existem os financiamentos. Quantas pessoas estão no Minha Casa Minha Vida? Pagando uma parcela, já aconteceu comigo, com meu esposo, pagando uma parcela de R$ 1.700 no apartamento, sendo que R$ 1.200 era de juros. E a pessoa acha que isso é a coisa mais esplêndida da vida. Eu achava também. Até que eu acordei e vi que isso não era a coisa mais esplêndida da vida. Pelo contrário, isso só me enterrava mais, porque era trabalhar para pagar juros para um banco. Para dizer que eu tinha uma casa, um apartamento X, não sei o quê. E aí? Né? Então, esse conceito que eu estou trazendo para vocês de planejamento é uma coisa que as pessoas acham que nem possa acontecer. Para elas é absurdo. Porque elas estão vivendo hoje, empurrando para amanhã para o cartão, porque é o que elas conviveram. E tá tudo certo se tá assim até agora. Mas isso pode ser mudado, desde que seja com planejamento. E é isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês, para ajudar nas vacinas. É isso que eu busquei trazer aqui para vocês. Para que ficasse mais fácil, para que vocês coloquem ela em dia, tá? E não esqueçam, se vocês tentarem fazer uma nacional como uma forma de apoio inicialmente, ou fizerem a outra, não vai ter jeito. Em uma ou outra, vocês vão ter a situação de ter sido criticados por isso. Mas pensem que vocês ainda estão fazendo melhor do que se não fizessem nenhuma. Agora, se forem optar pela nacional como uma forma de resolver um pouco a situação, o que é o ideal? Faz uma vacina e depois de 15 a 21 dias, faça a segunda dose, tá? É o suficiente. Agora, outra hipótese. Fiz uma primeira nacional para mim sair daquela rosca do meu cachorro, tô com a vacina atrasada. Tá, mas agora no outro, passou 15 dias, né? Eu consegui grana tranquila, as coisas se reajeitaram e eu consigo fazer até importado. Eu posso fazer? Pode. Mas eu te falo uma coisa. Nem diga pro veterinário que você fez a nacional, nem toque nesse assunto, porque senão vocês vão ter um sermão da montanha no ouvido de vocês. Eles não estão preparados para entender que vocês procuraram fazer um kit festa para eles, simplesinho, né? Vamos dizer assim, como seja alguma coisa mínima de proteção, do que simplesmente deixar à mercê. Porque na hora que fizer um kit festa, já quebra algum galho? Sim, né? Fiz uma vacina nacional, quebrou algum galho. Mas se eu não fiz nenhuma e teve a doença, uma sinomose, uma parva acontecendo ou o que for, eu quero saber se o veterinário vai lá e vai pagar a conta para vocês. Não vai, né? Então eu falo o seguinte, criticar uma situação, mas também não ver uma possibilidade de ajudar, se torna-se fácil, né? É um ponto muito assim bom e tranquilo. Eu estou numa posição de crítica, mas e o outro que se vire para poder fazer. Mas não levanta hipóteses para ajudar vocês, né? Tá bom, tudo bem, é parte do sistema, tá bom? É o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a todas vocês que estiveram por aqui. Um pouquinho assim de grau de consciência de como acontecem algumas coisas, né? No nosso caminho VET aí, né? Junto com os cachorros. E depois que alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct para eu ajudar vocês, tá bom? Obrigada, gente, por ter realmente aprendido mais alguma coisinha, eu espero que sim, sobre como cuidar dos animais de vocês. Tchau, tchau.